Alô, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus ao seu coração. É a primeira vez que você está aqui no canal? Vai aí embaixo, clique ali, ó, inscrever-se, tá bom? Aí do lado também, eu não sei se na direita ou na esquerda, tem um sininho para você clicar para ser notificado cada novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal, ouvir pela palavra, tá bom? Também, se você quiser nos seguir, siga aqui, ó, Facebook, pr.martinspaulo, Instagram, pr.paulomartins. Vai ser um prazer ter você aí nas minhas redes sociais, tá bom? Tenho compartilhado de segunda a sexta-feira uma mensagem para edificar vidas e se você quiser receber, é só fazer parte aí dessas redes sociais, tá bom? Lembrando também que nós temos um grupo de WhatsApp onde a gente coloca professores, superintendentes, alunos, enfim, todos que têm interesse na lição da EBD da Betel. Se você quiser fazer parte desse grupo de WhatsApp, deixa aí seu nome e deixa aí o seu número de WhatsApp que nós vamos colocar você nesse grupo, tá bom? Também posso compartilhar com você o PDF desses slides que eu uso aqui para fazer a explanação. Se você deseja receber, é só deixar o seu nome e seu e-mail e eu vou te enviar com todo carinho esse e-mail com esse PDF, tá bom? Nós não compartilhamos o PDF da lição completa porque, como os irmãos sabem, isso é plágio e isso não pode, isso é contra a lei. Então a gente só compartilha aquilo que a gente usa, aquele material que a gente faz com base na lição. Então, se você deseja, coloca aí o seu e-mail, a gente vai te mandar, tá bom? Vamos compartilhar hoje a lição de número 13, que diz por título Perseguido, mas não derrotado. Lição de número 13, Perseguido, mas não derrotado. Nós estamos aí encerrando uma série de lições falando acerca de tempos difíceis, de dificuldades, como transpor adversidades. Uma lição totalmente coerente e atual com a situação que nós estamos enfrentando no país de pandemia. Então o Bispo Abner Ferreira foi muito feliz em trazer essas 13 lições que são lições práticas, de orientações fundamentais para que nós possamos nos basear a fim de que enfrentemos essas crises, sejam elas crises externas como pandemia, crise social, crise financeira, como também as nossas crises existenciais, né? Então as crises que nós temos conosco mesmo. Então essas lições foram maravilhosas. Estamos hoje então encerrando esse trimestre, nessa lição de número 13, quando vamos aí falar sobre a diferença de ser perseguido do que de ser derrotado, tá? Rapidamente, antes da gente começar, quero te lembrar que nós, aqui do canal Ouvir pela Palavra, eu particularmente, programei aí um curso preparatório para professores e superintendentes da escola dominical, melhorando a performance das aulas na escola bíblica dominical. Um manual do professor que a gente colocou aí para vocês. Se vocês quiserem saber como fazer esse treinamento, como fazer esse curso, aqui na descrição desse vídeo tem um link, tá? Tem um link aqui na descrição. É só você olhar um pouquinho embaixo do vídeo, tá o link ali, aquela parte onde que descreve o vídeo, para você clicar, para você ser aí direcionado para receber todas as instruções que você precisa para fazer esse curso. Lembrando que se você adquire esse curso, você está nos ajudando aqui no canal Ouvir pela Palavra, nós mantermos esse canal, mantermos essa comunicação direta com você, tá? Já estamos preparando para o próximo trimestre. Eu tenho certeza que vamos andar mais um trimestre juntos para encerrar esse 2020, né? Nesse quarto trimestre do ano, né? Então vai ser uma bênção podermos caminhar juntos aí, tá bom? Vamos lá então na lição, que é o que interessa, que é o que faz você me assistir, né? É nós abordarmos aqui o assunto. Então o texto áureo diz que em Deus louvarei a sua palavra e em Deus pus a minha confiança e não temerei o que me pode fazer a carne, né? O homem. Salmos 56, verso 4. A verdade aplicada é que uma firme confiança no Senhor e um viver convicto na verdade do Evangelho são fundamentais para não sucumbirmos diante das crises. Então, temos uma confiança firme no Senhor, né? Temos aí uma confiança firme nele, um viver convicto de que estamos na verdade, que estamos nessa direção certa, vai fazer a gente ficar firme, não se
e não se se desvair, não desconstruir, não ficar derrotado diante dessas crises que nós enfrentamos todos os dias, todos os meses, todos os anos, tá? Essa lição de número 13, ela tem 3 objetivos que nós precisamos alcançar até o final dela. Primeiro, o objetivo, ela deve mostrar que Deus sempre nos socorre. Então essa lição tem o objetivo de mostrar que Deus sempre vai nos socorrer. Segundo, apresentar a grandeza da chamada do apóstolo Paulo. E terceiro, explicar que todas as crises nas nossas vidas são passageiras, né? Todas as crises não são permanentes. Elas têm tempo de começo e têm tempo de fim, já determinado por Deus. Tá? Então Deus já determinou isso aí. Então nós precisamos alcançar esses 3 objetivos ao terminar essa lição. O texto para referência é 2 Coríntios capítulo 11, versos 24, 25, 26, 27 e 30. Tá? Você vai ler aí com a sua classe, você que vai estudar a lição vai fazer essa leitura, e é muito importante porque a lição é baseada nesse texto que está aí sugerido pelo nosso comentarista. Tá? É muito importante. Então vamos lá, vamos começar a abordar aí os objetivos da lição. Primeiro, então, vamos ver que Deus sempre nos socorre. Né? Vamos ver aí o chamado do apóstolo Paulo, né, que nos deixa aí um legado e uma biografia que deve ser admirada por todos nós, um homem sempre disposto a realizar a obra e a vontade de Deus. Né? E o que acontece com ele, o chamado de Paulo naquele caminho de Damasco, coloca uma interrupção, né? Quebra um ciclo de perseguição praticada por ele, Paulo, aos cristãos, a todos que praticavam o cristianismo, a todos os que professavam essa fé. Então, dessa maneira, de uma forma repentina, de uma hora para outra, numa ocasião do encontro dele com Jesus, com Deus, Paulo abandona a sua agressividade aos cristãos para ser um homem zeloso, para ser um homem anunciador de maneira grandiosa e poderosa do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Paulo chegou a discorrer sobre o seu sofrimento pela noiva de Cristo, ou seja, pela igreja, quando ele descreve as marcas que ele tinha no seu corpo por amor e zelo que ele sempre teve pela igreja de Deus. Desde agora, ninguém mais me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então os cristãos de hoje, a exemplo do apóstolo Paulo, precisam pensar, né, nessa sociedade em que vive, e não somente pensar, precisam refletir, precisam, de certa forma, ser esse marco, ser essa referência do perfeito caráter de Cristo. Meus amados irmãos, muito mais importante do que a pessoa ser crente é ela ter caráter. Porque o caráter é essencial nas relações, na forma com que essa pessoa se relaciona com tudo na sua vida. Então, falha de caráter é um mal terrível, né? Quedas no sentido do caráter, né? Quando a pessoa perde esta essência, meus amados irmãos, que coisa triste. Então, percebemos que Paulo, ele é esse exemplo a ser seguido pelos cristãos atuais, de ser aqui na terra pessoas que mostram, que proferem, que são aí demonstradoras reais e vivas do caráter de Cristo nessa sociedade. Agora, o apóstolo Paulo é um exemplo de um obreiro que cumpre a sua missão, mesmo num contexto de perseguição e até mesmo desprezo. O próprio Cristo, por muitas vezes, na nossa caminhada neste mundo, nos advertiu, né, que não seria fácil. Ele dizendo, olha, na caminhada de vocês terão aflições,
né? Não vai ser fácil. E a vida de Paulo nos ensina que ser cristão não é brincadeira. Ser cristão requer postura firme, determinada, e no contexto ali do apóstolo Paulo, nós percebemos que ser cristão era ser sofredor, né? Porque Paulo sofreu bastante. Então, mesmo nesse contexto de sofrimento, Paulo não desiste da sua missão. Tem gente que por muito menos está desistindo da sua missão. Primeiro, pelo comodismo, né? Eu tenho que ficar em casa descansando. É minha hora de lazer, é o meu momento de sossego, né? O domingo é o dia de eu descansar. Há outros desistindo facilmente do seu ministério por conta de adversidades na família. Minha esposa não me entende, meus filhos não me compreendem, os meus irmãos não me dão apoio. Terceiro, tem gente que deixa e desiste do seu chamado, do seu ministério, da missão, por conta de resistências das pessoas com as quais ela trabalha, seja ela os liderados, seja ela o próprio líder, aquele que está adiante do trabalho. Qualquer palavra mais dura, mais severa, qualquer correção, e muitos até, mesmo estando errados, não querem ser considerados dignos de repreensão, né? Mesmo precisando de orientação, precisando de uma direção, eles preferem continuar no erro a ser advertidos. E isso é um problema enorme. Paulo é o exemplo de alguém que foi um obreiro autêntico, fiel a Deus, em adversidades externas, né, muito piores daquelas que nós hoje enfrentamos no nosso dia a dia. Porque talvez eu esteja falando aqui para outras pessoas em outras partes do mundo que sim, que para elas ser cristão é um desafio até para a sua própria vida. Porém, talvez falando aqui para toda a América, para parte da Europa, né, essa realidade nossa é outra, né? Nenhum de nós estamos aí com o nosso pescoço em risco pelo fato de professarmos a nossa fé, de declararmos a nossa confissão em Cristo, nada disso, né? Então Paulo é um exemplo enorme nesse sentido. E aí vem que a luz brilha nas trevas. Então o que é verdadeiramente surpreendente na chamada do apóstolo Paulo é a entrega dele incondicional ao Senhor. Então nós devemos ter na nossa mente que Saulo de Tarso foi um dos maiores perseguidores aos cristãos. Ele colocava as suas ideias em prática sem poupar energia, né? Ele também não considerava o tempo, não considerava o dinheiro que gastava para fazer aquilo. Porém, é mister dizer que Paulo pertencia à famosa seita dos fariseus. Essa influente seita dominava e determinava que a lei devesse ser seguida sem questionamentos. Então, os cristãos da igreja primitiva pregavam que a salvação só era possível mediante ao arrependimento e a entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Então essa mensagem ia contrária a tudo o que Paulo acreditava. Afinal, a lei estabelecia que um homem pendurado no madeiro era maldito de Deus e que, né, esse pensamento talvez aí estivesse dominando a mente de Paulo quando ele ainda era perseguidor em relação ao próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a luz brilha nas trevas, né? Clareia nas trevas. Olha, irmãos, eu conheço pessoas que eram totalmente aversas à fé, totalmente aversas ao conceito cristão, do evangelho, da palavra de Deus, e que se tornaram célebres ganhadores de almas, homens e mulheres cheios de Deus, que passaram a dar frutos, e os seus frutos até ultrapassam de outras pessoas que não eram assim anteriormente. Por quê? Porque eles compreenderam, entenderam a realidade da fé e da compreensão de Cristo. Então, esse primeiro ponto que deve ficar muito claro para nós é que Paulo vem, né, com esse chamado, vem com esse legado do Senhor de construir dali para frente uma relação
de conhecimento. Então, às vezes, a gente é contra daquilo que a gente ainda não conhece, né? E uma vez conhecendo, a gente pode mudar de ideia e perceber que que aquela nossa resistência nada mais era do que um medo de conhecer o novo, ou até mesmo o medo de perdermos aí o controle das coisas, né? Segunda parte da lição. Nós vamos ver que Deus sempre manda o socorro em tempo de crise. No momento de crise e solidão, Deus coloca um companheiro para Paulo. O nome dele é Barnabé. Quando nós precisamos de ajuda, Deus é o nosso socorro. Ele não nos abandona na hora da adversidade. E Ele não nos despreza quando as pessoas nos desprezam. Assim, Barnabé vem para somar de maneira sem igual para que o Evangelho se expandisse e que o Espírito Santo que estava sobre Barnabé também esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida. Deus sempre nos socorre. Aí vemos uma questão fundamental que eles sofreram, que é a crise política. A perseguição tem acompanhado a história da igreja desde a sua fundação. Eu vou compartilhar esse slide aí para você dar uma olhadinha comigo e vamos ler. A perseguição tem acompanhado a história da igreja desde sua fundação. A igreja primitiva enfrentou diversas perseguições que ocasionaram a morte de muitos cristãos. A recusa de ser leal ao imperador como a uma divindade era motivo para ser alvo de perseguição. E o discípulo de Cristo só reconhecia um Senhor, Jesus Cristo, né? Ali a gente percebe que ele poderia só reconhecer um Senhor Jesus Cristo, não podia ter mais. No ano de 64 d.C., o imperador Nero acusou os cristãos pelo incêndio que devastou a cidade de Roma. A história nos mostra que os cristãos que confessaram sua fé eram torturados, lançados na cova dos leões e queimados vivos. Assim foi e assim tem sido. A igreja nunca está imune às perseguições. Contudo, continua de pé e continuará prevalecendo contra o inferno em nome de Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender como a igreja é perseguida. Talvez você já tenha recebido alguma manchete, ou você já leu aí no Facebook, em alguma rede social, uma frase intitulada assim: perdão às igrejas. Perdão de dívida das igrejas. Você já viu isso aí? Se você viu isso aí, escreve aqui: eu vi. O que você entende disso? O que a mídia quis que a gente entendesse com isso? A mídia quer nos dizer que o governo está perdoando dívidas milionárias das igrejas evangélicas. É isso que a mídia quer que eu e você entenda. Mas qual é a verdade nisso? Aí onde você vê que existe a perseguição. O veto, tá? O veto parcial do presidente da República é no sentido de quê? De que todas as religiões, entidades, partidos políticos, que são entidades sem fins lucrativos, que elas que o governo faça justiça de não cobrar aquilo que já está ali em vigência, que são fiscais que passaram, que quiseram cobrar multas por conta de impostos não gerados, sendo que, segundo a Constituição, as igrejas, as outras religiões não podem pagar imposto. É a Constituição que diz isso, está na lei. Essa é a lei que define. Então o que está acontecendo? Não é um perdão. Se a Constituição diz que não pode cobrar imposto, o que essa análise então tem feito é o quê? É fazer cumprir a lei. É fazer com que haja cumprimento daquilo que já é por direito
das igrejas, das entidades, das religiões. Mas o que a mídia quer? Colocar na nossa cabeça que o governo está perdoando dívidas das igrejas evangélicas. Aí só colocou isso, das igrejas evangélicas. Não colocou partido político, não colocou outros meios da sociedade, outras religiões, não. Só falou que é a igreja evangélica. E ainda colocaram a foto do R.R. Soares, né? Para incitar as pessoas contra as igrejas evangélicas. Então você vê como que é uma visão de perseguição mesmo. E isso a igreja sempre enfrentou, enfrenta e vai continuar enfrentando até a volta do Senhor Jesus. Embora tenha momentos que tenha aí uma apaziguada, mas vai-se sempre viver no contexto de igreja perseguições, sejam elas em quais atmosferas forem. Então, vem essas crises políticas assim. E graças a Deus, o Brasil, né, a gente tem aí agora uma vertente política no poder que vem com uma visão mais assertiva, mais de mais aberturas para o segmento evangélico, né, que a gente nunca teve isso no Brasil. Então, a igreja ela sofre perseguição. Sempre sofreu, sofre e sofrerá até a volta de Jesus. Aí vem a terceira parte aqui. Aliás, a segunda parte é a crise econômica, né? A crise econômica é um dos piores males que o ser humano pode viver. Essa pandemia, por exemplo, que se alastrou aí recentemente por toda a parte do planeta, trouxe sérias consequências e graves consequências para o Brasil e para o mundo. Também no período da igreja primitiva existiram milhares de pobres e necessitados que eram amparados pelos cristãos. Os cristãos é que traziam esse amparo. Então o amor por seus irmãos em Cristo induziu Paulo a organizar uma coleta a fim de que pudesse socorrer aqueles irmãos paupérrimos. Então, Paulo organiza essa coleta para socorrer aqueles irmãos. Ele mesmo administrava um fundo para os cristãos pobres da Judéia. Está lá registrado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versos 1 e 3. Então o que nós vemos? Que a liberalidade, vou repetir, que a liberalidade acompanha, se faz acompanhar do cuidado com aqueles mais humildes, com aqueles mais necessitados, e faz com que muitos pudessem servir a Deus pelo exemplo dos que são fiéis. Então a liberalidade, acompanhada do cuidado com os mais humildes, fez com que testemunhasse publicamente o quê? O nome de Cristo, a fé no Salvador e a verdade que liberta. Depois vem a crise espiritual, né? Aí vem as heresias, os pensamentos contrários aos fundamentos da igreja. E isso faz um mal terrível. Vamos ver aqui. Eu vou compartilhar com vocês esse slide, olha só. As heresias estavam presentes na igreja, fazendo mal a muitos. Paulo quase foi morto por adoradores da deusa Diana. Os ourives estavam mais preocupados com o seu ganha-pão do que com a sua fé. Alguns rituais praticados pelos cristãos despertaram desconfiança por parte dos romanos. Por se tratar de um povo politeísta, eles não conseguiam entender como os cristãos não adoravam a ídolos em seus cultos, como se colocavam de pé e de olhos fechados, orando sem nenhum elemento visível. Então, diante de tamanha crise espiritual por parte de muitos, Paulo consolidou a sua fé em Cristo, tendo a certeza que ele era o seu socorro. Então, a crise espiritual vem, né? Vem através de heresias, de pensamentos contrários, né? De, vamos dizer assim, raposinhas que o mundo tenta inserir no contexto da igreja, né? De pensamentos, vertentes. São certas teologias por aí que realmente vêm para conflitar com aquilo que nós já temos estabelecidos como doutrina básica de fé da nossa congregação, da nossa igreja. Então, nós temos aí a confissão positiva, nós temos aí
a própria teologia da prosperidade, né? Nós temos aí o que chamamos de movimento reteté, né? Muita experiência e nada de conhecimento. Há uma outra vertente também que a gente tem que ter cuidado, que é muito conhecimento e nada de experiência, né? Aí onde a gente vê muitos assembleianos, muitos pentecostais abrindo o coração e totalmente o seu abrindo precedente em si mesmo para, por exemplo, teologias calvinistas, né? Teologias anglicanas. Por quê? Porque esses pensamentos são do conhecimento, né? Essas doutrinas, esses movimentos baseiam-se plenamente no conhecimento, mas não vivem e nem desfrutam e nem evidenciam as experiências. Então tem que haver esse equilíbrio. Então a igreja a evangélica Assembleia de Deus no mundo, no Brasil particularmente, tem sofrido com essas teologias externas que têm sido aí incutidas no nosso meio e a gente vem aceitando, entendeu? A gente vem aceitando. Nós temos que ter cuidado com isso aí, tá? Eu determino a tua cura, determino a tua vitória, correntes de campanhas, entendeu? Muitas correntes, né? Campanhas eu até entendo que às vezes Deus pode dar uma direção para um pastor para que faça, mas agora o que a gente está vendo por aí são explorações, né? Em cada campanha cada envelope um dinheiro, e aquela petição de dinheiro, e, né, Deus perdendo tempo de revelar nome, de telefone, enfim. A gente vê os profetas da internet, né? Dos Facebook ali, ó. O cara falando e vou revelar, vou não sei o que, papapá, e um monte de gente assistindo. Não é isso. Não é isso. A gente tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio, porque isso, de certa forma, afeta em muito, tá? Afeta em muito a nossa crença, a nossa fé. E nós temos pessoas aí totalmente problemáticas dentro do contexto da igreja, por terem ouvido profecias que não se cumpriram, por terem ouvido profecias numa direção e Deus levou em outra, e aí? Né? E aí? Então, por isso a gente tem que ter o equilíbrio das coisas. É juntar conhecimento, juntar experiência e fazer essa junção que é o marco da nossa igreja. Que é o marco da nossa igreja. Vamos lá. Eu, antes de passar aqui pro terceiro tópico aqui, quero lembrar vocês, mais uma vez, que se você quiser fazer aí um curso de treinamento para professor de escola dominical, melhorar a sua performance aí nas suas aulas da escola dominical, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar, para você ser inserido e saber como participar desse treinamento, tá bom? Vamos então para a última parte da lição, né? Vamos ver a provisão de Deus em tempos difíceis. Nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades. Assim como ele cuidou lá do povo de Israel, Deus cuidou de maneira igual de Paulo, né? Nós devemos confiar no Senhor. Devemos ser dependentes do Senhor em tudo que nós fazemos. Paulo foi atormentado e preso, e juntamente com Silas, por expulsar de uma jovem um espírito imundo, um espírito de adivinhação, que dava grande lucro aos senhores. Contudo, em meio a essa crise, Paulo não perdeu o ânimo e, juntamente com Silas, não abriu mão de lá mesmo no cárcere louvar ao Senhor. Então, as circunstâncias não os impediram de ser uma bênção, mesmo ali na prisão. Nada pode nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo. Então a vida do apóstolo Paulo nos faz ver seu sofrimento constante por onde passava, prisões, espancamentos, apedrejamentos, naufrágios, emboscadas, roubos, insônias, fome, perseguição, solidão, doença, desidratação, entre tantas outras. Mas ainda assim, Paulo não desistiu de servir a Deus em toda a sua caminhada cristã. Ele testemunha que era motivo continuamente pelo pleno reconhecimento do imensurável amor de Cristo ao morrer por todos nós, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14.
Então, se nós louvarmos a Deus em meio às nossas crises, assim como fez Paulo, nós vamos deixar de ser pessoas tristes e amarguradas. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Não deixe o medo destruir os seus sonhos. O medo é uma expressão emocional própria do ser humano. Paulo não se deixou levar por motivos infundados para realizar a obra de Deus. Ele não temia o que lhe poderia fazer o homem. Atos 21:13. Então nós devemos ter em mente que o medo em demasia impede sobre as nossas vidas as bênçãos de Deus. Seja corajoso, né? Vista-se das armas espirituais e vença em nome de Jesus. Com vistas a uma melhor compreensão, há de se dizer que os dias de Paulo não eram melhores que os dias de hoje, mas podemos afirmar que Paulo superou as suas crises buscando refúgio em Deus. Nós devemos de igual modo possuir a fé necessária para nós descansarmos no Senhor. Então, fique firme, vá fazendo o teu propósito, vai trabalhando pelo reino de Deus, vai lutando pela causa de Cristo, ainda que em tempo de crise, o Senhor sustenta seus filhos e dará vitória. Amém? Bom, era isso. Lembrando que se você quiser fazer aí o curso para professor de escola dominical, tá? Está aqui na descrição do vídeo o link para você clicar, tá bom? Siga a gente aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, tá bom? É um prazer ter você nas nossas redes. Quer fazer parte do grupo do WhatsApp? Deixa o seu nome e número do WhatsApp. Quer receber o PDF desses slides que eu uso aqui para apresentar a minha aula? Também eu posso te mandar, é só você deixar o seu nome e seu e-mail aí, tá bom? Vamos juntos? Próximo trimestre começa no domingo próximo, né? A partir aí do primeiro domingo de outubro, e nós estaremos juntos, né? Eu e você, para mais uma jornada, tá bom? Eu aguardo você aqui. Compartilhe aí com outras pessoas o nosso canal, a fim de que possa abençoar outras pessoas, tá bom? Beijo no seu coração, e se Deus assim nos permitir, nos veremos aqui no nosso próximo vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus.